Sou o professor Rodrigo Magrini e a aula de hoje é sobre equações de primeiro grau. Mas antes de eu poder falar da equação de primeiro grau, alguns conceitos precisam ser ditos. O primeiro deles é expressões numéricas. Então, uma expressão numérica é uma expressão que envolve apenas números cujo resultado deve ser descoberto pelo aluno ou para aquele que se propõe a resolver a expressão. Ela tem uma sequência lógica de resolução e não pode ser feita aleatoriamente. Então a sequência é sempre iniciar pelos parênteses e iniciado pelo parênteses você tem que verificar se dentro desse parênteses tem multiplicação, divisão, até potência ou raiz. Se tiver potência ou raiz, você sempre inicia pela potência, pela raiz, depois multiplicação e divisão e em seguida a soma. Daí, eliminado o parênteses, você parte para o colchetes e volta de novo para aquela regra. Observa se tem potência, observa se tem raiz, depois parte para multiplicação, divisão e por fim a soma ou subtração. Aí, eliminado o colchete, você parte para a chave e respeita de novo essa mesma ordem. E por fim, você vai ter um valor numérico, ou seja, toda essa expressão numérica vai valer um número, né? Vai ter como resultado um número. E por fim, você vai ter esse resultado. Bom, esclarecido o conceito de expressão numérica, a gente vai agora analisar o que é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica é uma expressão que envolve letras e números. Por exemplo, aqui, 5x mais 2y mais xy. Isso sim é uma expressão algébrica. E aqui esse 5x está simbolizando que eu tenho 5 vezes o valor de x. Não sei quanto ele vale, mas eu tenho 5 deles. Mais 2y, então 2 vezes o y. E aqui eu tenho x vezes o y, uma expressão algébrica. Vai ter como resultado um valor numérico que depende dos valores de x e y. Por exemplo, aqui eu posso atribuir aleatoriamente valores de x e y, e para cada valor de x e y que eu atribuo a eles, eu vou encontrar o valor numérico para a expressão algébrica. Bom, isso é uma expressão algébrica, então, envolve letras e números. Agora, o grau de uma expressão algébrica. Então, a expressão algébrica ela tem grau. E o grau dela vai ser o grau de maior valor, do maior expoente. Por exemplo, a expressão 5x² mais 2x² mais 3xy, o maior grau dessa expressão está em cima do x. O x aqui está elevado à quinta, portanto o grau dessa expressão algébrica é grau 5. Nota que se eu fosse, nós chamamos de termos os elementos separados por uma soma ou por uma subtração em uma expressão algébrica. Por exemplo, nessa expressão de cima eu tenho 3 termos. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Nessa aqui de baixo eu também tenho 3. Primeiro, segundo e terceiro termo. Se eu analisar, o primeiro termo tem grau 2. O segundo termo tem grau 5. E o terceiro termo? O terceiro termo, o y está ao cubo. O x não está elevado a ninguém. Quando um número ou uma letra não está elevado a ninguém, é como se ela estivesse elevada a 1. Então, o grau deste terceiro termo vai ser a soma das duas potências. Então, eu tenho x elevado a 1, y elevado a 3. O grau desse terceiro termo é 4, grau 4. Então, grau 5, grau 4, grau 2, o maior grau é o 5, portanto, o grau dessa expressão algébrica é de grau 5. Bom, pessoal, agora eu vou escrever aqui uma expressão algébrica. Ela vai ter grau 3,
mas minha única incógnita, ou minha única parte algébrica, vai conter apenas a letra x. Então, eu vou escrever aqui a expressão. A expressão é a seguinte: 5x ao quadrado mais 2x mais 3 é a minha expressão algébrica. Então, eu vou atribuir valores a x. E para cada valor que eu atribuir a x, eu vou obter um valor diferente para a minha expressão algébrica. Por exemplo, nem sempre diferente, né? Como essa expressão é de grau 2, se a gente analisar os termos aqui, o primeiro termo é grau 2, o segundo termo é grau 1, o terceiro termo não tem grau. Então, o maior grau dessa expressão algébrica é 2, e como essa expressão algébrica tem grau 2, ela pode assumir o mesmo valor para 2x diferentes. Ela pode. Nem sempre vai, mas não é o intuito agora. O intuito agora é atribuir valores para x e descobrir o valor dessa expressão algébrica. E eu vou fazer isso, começando, por exemplo, dando valor para x igual a 0. Então, para x igual a 0, o que vai acontecer com essa expressão algébrica? Aonde for x, eu substituo por valor 0. Então, vai ficar assim: 5, no lugar do x eu vou colocar o 0, mas aqui eu tenho vezes, porque esse 5 está multiplicando x, 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 3. Agora eu vou ter um valor para essa expressão. Antes eu não tinha, antes eu só tinha a expressão, agora eu posso atribuir um valor. Tudo isso vai ser igual a um número. Então essa expressão que antes era algébrica, ao atribuir valor para x, eu obtive uma expressão numérica, não tenho mais partes algébricas. Bom, 0 ao quadrado, então eu vou começar sempre pela potência, resolver esse problema. 0 ao quadrado é 0, agora eu vou para as multiplicações. 5 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 3, 3. Portanto, 3 é o valor desta expressão algébrica para x igual a 0. Agora eu vou atribuir um outro valor para x. Então, por exemplo, se o meu x valesse 1, x igual a 1. Aí eu vou ter um outro valor para a minha expressão algébrica. Então vai ficar 5 vezes 1, esse 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 3. E eu vou obter um outro valor agora para a minha expressão numérica. 1 ao quadrado é 1, 5 vezes 1, 5. Então aqui vai ficar 5, mais 2 vezes o 1 é 2. Então, mais 2, mais o 3, e agora sim o resultado. 5 mais 2, 7, 7 mais 3, 10. E está aí o meu valor para a minha expressão algébrica quando x igual a 1. Isso aqui eu estou atribuindo valores, eu ainda não estou resolvendo uma equação de primeiro grau, eu estou apenas atribuindo valores. E agora eu vou montar da forma que um aluno me pediu. Vou resolver o problema então do nosso aluno. Bom, pessoal, eu vou continuar atribuindo valores a x, mas agora eu não tenho mais uma expressão algébrica apenas. Agora eu tenho uma equação, e essa equação é composta de duas expressões algébricas, e ambas têm grau 1. Então eu posso dizer que isso daqui é uma equação por ter uma igualdade de primeiro grau. Só que o meu intuito nesse primeiro momento não é resolver essa equação de primeiro grau, é verificar
o seu valor lógico, se ela é verdadeira ou falsa, para alguns valores de x. Por exemplo, se eu colocar o valor de x igual a menos 7, será que essa equação vai assumir valor lógico verdadeiro? Vou verificar isso então, substituindo o x por menos 7. Então vai ficar assim, 5 vezes, agora ao invés de eu colocar o x, eu vou colocar o valor menos 7. O parênteses aqui é para não ter duas operações juntas, mais 5. Então, eu atribuí o valor de menos 7 a essa primeira parte da equação e vou descobrir o quanto ela vai valer. Agora eu tenho uma expressão numérica e então eu posso resolver. 5 vezes menos 7 mais com menos 5 vezes 7, 35, mais 5. Menos 35 mais 5, o maior número em módulo é negativo, portanto o resultado vai ser negativo. Aqui não é regra de sinal, hein? Regra de sinal é só para multiplicação e divisão. Então, o resultado vai ser negativo por conta do maior número em módulo assumir um valor de negativo. Então, 35 menos 5 é 30. Resultado desta parte da equação, ela tem o valor menos 30 quando x for igual a menos 7. Agora vou verificar se do outro lado eu consigo o mesmo valor. Se eu conseguir o mesmo valor, eu vou poder dizer que essa expressão, essa equação de primeiro grau, tem como solução o menos 7. O menos 7 faz com que ela se torne verdadeira, né? Vamos verificar isso mesmo. Então vai ficar assim, 4 vezes, no lugar do x, menos 7, menos 2. Então vai ficar, mais com menos é menos, 4 vezes 7 é 28. Menos 28, menos 2. Então eu já devo 28 e vou dever menos 2 ainda além do que eu já devo. Então no total eu devo menos 30. Portanto, quando x for igual a menos 7, esta equação é verdadeira. Ou seja, eu posso dizer, neste caso, eu posso concluir o seguinte, que x igual a menos 7 é solução da equação. Eu vou colocar o grau dela, tá bom? Da equação de primeiro grau. Bem mais para frente, a gente vai analisar que o grau da equação, ele nos dá a quantidade de solução que ela vai ter. Por exemplo, eu tenho uma equação de primeiro grau, portanto, ela vai ter apenas uma única solução. Se o grau fosse 2, eu teria duas soluções, e grau 3, 3 soluções, e assim por diante. Então, se o menos 7 é a solução da equação de primeiro grau, eu já posso afirmar para você que o 5 não vai ser solução, mas eu vou verificar isso. Como? No lugar do x, eu coloco o valor 5. Então, eu vou fazer isso. Vai ficar assim, 5 vezes, no lugar do x eu coloco 5, mais 5, vai ficar 5 vezes 5, 25, mais 5. 25 mais 5, 30. Muito bem. Agora, eu vou verificar a outra parte da equação. Se eu chegar no mesmo valor 30, ela é verdadeira. Mas eu já sei que isso não vai acontecer. Então, vai ficar assim. 4 vezes no lugar do x, eu atribuo o mesmo valor, que é 5, mais 5. 4 vezes 5, 20. 20 mais 5. 20 mais 5, 25. Então, eu posso concluir que x igual a 5
não é solução da equação. Não é solução da equação. Vou resolver mais um exercício neste mesmo sentido. Bom, agora eu quero verificar se o 2,1 é solução da equação 5x menos 10 igual a meio. É uma equação de novo, né? Porque possui uma igualdade. Eu posso dizer que é uma equação de primeiro grau, porque o grau do maior termo é 1, quando não tem número nenhum é 1. Então é uma equação de primeiro grau e eu quero verificar se 2,1 é a solução dela. Bom, se 2,1 for solução dessa equação, a hora que eu substituir o x por 2,1, essa equação vai ser verdadeira. Então eu já tenho o valor meio do outro lado. Lembrando que eu posso pegar esse 2,1 aqui e transformar ele em fração. Então, por exemplo, 2,1 é igual a 21 dividido por 10. Ou então, eu posso transformar esse 1 sobre 2 em um número decimal, que é o 0,5. Tanto faz. Bom, eu vou substituir o 2,1 aqui. E vou ver se o resultado final dessa primeira parte da minha equação é igual à segunda parte. Então vai ficar 5 vezes, no lugar do x, eu atribuo o valor que eu quero verificar se é a solução da equação. 2,1. 5 vezes 2,1 menos 10. Bom, vou resolver primeiro a multiplicação. Então vou usar o meu cantinho da reflexão ali. Então vai ficar assim, 2,1 vezes 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10. Em toda essa multiplicação, apenas uma casinha de vírgula de números decimal, então eu pago ela com uma vírgula aqui. Então o resultado dessa multiplicação é 10,5. Então tudo isso vai ser 10,5, que é essa primeira parte, menos 10. Bom, isso tudo vai ser igual a 0,5. Opa, este lado vale 0,5. Eu tinha dito aqui que 0,5 é igual a meio. Então eu posso concluir que essa equação é verdadeira para quando x for igual a 2,1. Portanto, 2,1 é a solução da equação. É a solução da equação. Notem que nesse primeiro intuito, então, nessa primeira aula, o intuito foi atribuir valores a x e verificar se o valor atribuído satisfaz a equação. Numa próxima aula a gente vai tratar de aprender a resolver a equação de primeiro grau. Isso significa que nós vamos encontrar o valor do x para que isso tudo, ou para que a equação seja verdadeira no final da nossa atividade. Então é isso, bons estudos, continue a fazer exercícios, busque exercícios como esses, crie a sua própria equação de primeiro grau e atribua valor a ela até encontrar o valor lógico de verdadeiro. Se quiser retomar um pouquinho, trabalhar só com a expressão algébrica, sem a igualdade, e começar a atribuir valores a x e encontrar o valor dessa expressão algébrica, já é um primeiro caminho para o estudo da equação de primeiro grau. Bom trabalho!